Olá, juventude cristã brasileira, jovens daqui de São Paulo, jovens de outros estados, jovens de todo o nosso país e quem sabe até de algumas partes do mundo. Que alegria podermos oferecer a vocês essa primeira conferência missionária jovem. Estamos aqui agora neste sábado, neste dia de workshops, e agora nós começamos os nossos workshops e é uma alegria oferecer a vocês cada uma das palestras, cada uma das mensagens que serão ministradas. Então acompanhe aí, nós vamos ter um momento agora de louvor e logo após a sua palestra, aproveite da melhor forma possível. É claro, mande este link, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas possam participar deste momento incrível. Seja bem-vindo à nossa primeira conferência missionária Jovem 2021. Só Deus poderia preparar alguém tão perfeito assim, que a si mesma escolheu renunciar pra fazer feliz a mim. Quanto amor, quanta dedicação, sempre pronta a socorrer, decidida a usar sua vocação pra cuidar deste meu ser. Não há canção
Papai do céu, obrigada. Obrigada pela minha mãe e por todas as mães. Obrigado por seu amor e porque podemos entender o que é doar a si mesmo, quando sentimos seu cuidado e proteção. Por toda lágrima e sorriso, pela companhia e ensino, pelo exemplo e tanto carinho. Cuide sempre delas, em todos os detalhes, e que possamos honrá-las, amá-las por toda a nossa vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs abençoados dessa nossa Conferência Jovem da Igreja Presbiteriana da Penha, que alegria poder estar com vocês, conversando, interagindo, trazendo aqui meu coração, que já está conectado a essa igreja há muitos anos, desde quando tive o privilégio de ser seminarista nesse campo e fui extremamente abençoado. Tenho profundas e abençoadoras marcas na minha vida espiritual, no meu conhecimento, no meu aprendizado, adquiridos aí na Igreja Presbiteriana da Penha. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que todos nós estejamos juntos com alegria na presença do Senhor. Nessa nossa Conferência Missionária Jovem 2021, essa primeira edição, eu quero falar sobre revendo as prioridades do reino para a cidade. A cidade é o nosso campo missionário. Estamos plantados, inseridos num lugar para onde Deus nos mandou. Gostaria que você compreendesse essa perspectiva de que o Senhor nos colocou num lugar. E considerando que o Senhor nos colocou nesse lugar, há de fato um propósito divino para isso. Você já sabe que a Bíblia diz em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos um propósito, Deus tem um propósito maior, Ele toma a nossa vida, nos enche de propósito, nos dá as ferramentas e as oportunidades para colocarmos esse propósito em prática. A ferramenta é dele, Ele nos dá. A oportunidade é dele, Ele nos dá. Recebemos de Deus a ferramenta e a oportunidade. O que é que nos falta além de colocar em prática? É como diz uma das lindas músicas da nossa MPB, a história, a lição, nós sabemos de cor, só nos resta aprender. E a gente precisa aprender a aprender. E o desafio para nós hoje é começar aqui com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. É a primeira etapa dessa nossa conversa hoje aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Quero te apresentar uma perspectiva desse texto. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quero repetir a primeira etapa. Ninguém despreze a tua mocidade, nem você. Ninguém despreze a tua mocidade, nem você. Não despreze a tua mocidade. Não permita que ao longo da vida você despreze a mocidade. Você negligencie a ferramenta ou as ferramentas e a oportunidade ou as oportunidades que Deus está te dando para colocar o seu propósito em ação. Ninguém despreze a tua mocidade, nem você mesmo, nem você mesma. Não perca tempo, não seja distraído, não perca a visão, não se deixe levar pelas histórias contadas nesse tempo, pela pressão da nossa cultura que nos leva a prestar culto para o que menos importa. Ninguém despreze a tua mocidade, nem você. Não despreze a mocidade. Tendo esta palavra na sua mentalidade, eu queria desafiar você a caminhar comigo em alguns outros textos da palavra de Deus, pensando nessa ideia de revendo as prioridades do reino para a cidade, o quanto nós precisamos trazer para a cidade a nossa contribuição,
A cidade é o lugar da oportunidade para nós cumprirmos o nosso propósito, que será cumprido com as ferramentas que Deus nos deu. A cidade é o lugar para onde Deus nos envia e Ele tem nos enviado a cada dia para que neste lugar, nesse campo missionário, nós possamos cumprir a nossa missão, não desprezando a nossa mocidade. Quais são as questões que nós precisamos levar em consideração nesse estado? Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A leitura da palavra do Senhor nos ajudará a compreender que, a partir do versículo 19 até o versículo 26, há uma história sobejamente conhecida. Certamente você já passou os seus olhos, a sua mente, o seu coração por essa palavra. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até e começa a mencionar nomes de lugares. Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, uma das três, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nesse comecinho aqui, existe uma observação missiológica muito importante. Houve um tempo da dispersão, resultado da perseguição, fruto daquilo que aconteceu com Estevão. Acho que você se lembra que Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. A primeira pessoa que se entregou e que foi morto de forma cruel, apedrejamento. Se você já viu algum vídeo ou alguma história, algum relato de alguém que foi morto por conta do apedrejamento, é uma cena horrorosa de se ver. Existem lugares onde acontece um ritual, onde as pessoas são cobertas, ou a pessoa é coberta por um lençol branco. E a intenção de se colocar um lençol branco é para que se perceba rapidamente o sangramento. E à medida que o lençol branco vai tendo marcas de sangue e depois ele vai sendo totalmente ensanguentado, é um sinal de que a morte foi consumada ou está perto de acontecer em razão das feridas, dos machucados e do sangramento. Estevão foi morto assim. Por conta disso, o Evangelho começou a tomar outros rumos, cidades, lugares para onde a palavra do Senhor estava sendo compartilhada, anunciada. E esse texto nos fala especialmente de Antioquia, onde a palavra do Senhor estava sendo anunciada. Aqui há uma expressão que é muito importante, que estava sendo anunciado: o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus. Isso me ajuda a responder uma pergunta muito comum: o que é que eu falo para as pessoas? Como é que eu compartilho? Como é que eu testemunho? Como é que eu faço isso? Por meio do anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é boa nova, é boa notícia. Nós temos uma geração inteira vivendo sob notícias ruins. As notícias negativas, elas se proliferam com muito maior velocidade. Estamos sendo sobrecarregados de notícias ruins o tempo inteiro. Não à toa, há muitas pessoas impactadas emocionalmente por causa disso. A solução para isso é apresentar a boa notícia. Vou te dar um exemplo. A má notícia. Os nossos pecados nos condenam, nos afastam de Deus. A boa notícia: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A boa notícia é o Evangelho. Você vai conhecer o Evangelho em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia há palavras relacionadas ao Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado desde o Gênesis, quando se anuncia aquele que vai pisar na cabeça da serpente. É o primeiro Evangelho. A partir daí você vai vendo Evangelho, 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 as boas novas sendo anunciadas, e este Evangelho ele toma forma concretamente, ele é personificado em Jesus. Jesus é a boa nova, porque ele não é apenas o que prega a mensagem, mas ele é a própria mensagem. Por isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Tome a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, pega a partir daí Atos dos Apóstolos, siga para as cartas e vá até o final, você vai ver o Evangelho condensado ali.
mas não elimine a oportunidade de aprender a estudar o Antigo Testamento e tomar, a partir da iluminação do Espírito Santo de Deus, o poderoso Evangelho de Jesus. Foi o que eles anunciaram em Antioquia. Nada além, nada aquém do Evangelho. Escuta só uma coisa. Há muitas pessoas que querem inventar, trazer contribuições ao Evangelho como se ele carecesse disso. Contribuições à palavra do Senhor como se ela fosse incompleta. Ou até interpretações equivocadas que ferem o princípio da interpretação, que deve estar sempre diante de nós. A Bíblia é interpretada por ela mesma. É o princípio do paralelismo. Não precisa inventar nada. O que teria que ser revelado já o foi. Nós já recebemos a palavra do Senhor e por isso nós temos acesso à palavra de Deus e é a palavra de Deus que não volta vazia. Quando essa palavra chegou a Antioquia, diz o versículo de número 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A conversão resulta do anúncio do Evangelho, nada mais do que o puro e lindo Evangelho de Jesus. Isso não é uma bênção? Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. A cidade de Jerusalém, a cidade de Antioquia, recebendo da parte dos apóstolos que lá estavam em Jerusalém, agora que eles estão enviando Barnabé até a cidade de Antioquia, tendo ele chegado, diz o versículo 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, eles viram a graça do Senhor, ou ele viu a graça do Senhor. Segundo, ele se alegrou, alegrou-se. Terceiro, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 3 ações simples. A primeira, viu a graça de Deus. A segunda, ele se alegrou. A terceira, ele exortou a todos para que permanecessem no Senhor. E é lindo ver como o Evangelho se transforma e se reproduz a partir da vida daqueles que amam a Jesus e que o recebem no coração. Barnabé foi altamente usado pelo Senhor ali. Ele pôde perceber, ele pôde se alegrar, mas Deus queria usá-lo também para exortar, para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de firmeza, como se ele pudesse dizer para a gente, olha, não se desviem, permaneçam firmes, vocês estão no caminho certo. Continue a se encher na presença de Deus, continue a buscar a presença do Senhor. E naquele tempo, como hoje, as pressões, embora sejam diferentes, elas são constantes. Nós somos pressionados para nos desviarmos do caminho, para perdermos o nosso propósito, para esquecermos as nossas ferramentas e não aproveitarmos as oportunidades. Ele estava em Antioquia. Deus deu a ele a bênção de ver, grande oportunidade. A bênção de se alegrar, grande oportunidade. E Deus deu a ele a oportunidade e a ferramenta, a exortação, para que todos permanecessem firmes na presença do Senhor. E aí, diz o versículo 24, que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Ele conhecia alguém que precisava conhecer aquela cidade, porque naquela cidade havia uma ação extraordinária de Deus. Naquela cidade havia um mover de Deus muito precioso e o Senhor estava convertendo corações a Ele. Corações estavam sendo quebrantados, mentes estavam sendo transformadas e o resultado é o nosso comportamento, que pode ser percebido porque ele é o testemunho da nossa fé. O que a gente faz testemunha a nossa fé. Paulo lá estava com ele, ainda chamado de Saulo, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, como você sabe, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, é o que diz o versículo 26. Uma cidade recebe a bênção de Deus. Essa cidade que recebe a bênção de Deus recebe um servo de Deus que, ao ali chegar, vê a graça de Deus,
se alegra profundamente e exorta a todos para que permaneçam firmes. Depois ele vai buscar um irmão amado, precioso, Saulo, que precisava viver aquela experiência. Ele precisava dessa imersão na cidade de Antioquia. Pense por alguns instantes no quanto a cidade de Antioquia influenciou o ministério de Saulo, depois Paulo de Tarso. O quanto a atitude de Barnabé ao buscar Saulo para estar com ele em Antioquia influenciou a vida de Saulo e, a partir da transformação gerada por Deus na vida dele, alcançou a vida dos seus liderados, aqueles que foram alcançados pelo Senhor por meio dele, e daqueles que são leitores da sua carta ou das suas cartas, como nós que temos acesso à palavra de Deus. Antioquia, uma cidade. Nesta cidade, Deus trouxe uma palavra linda. E veja que à medida que o Evangelho vai sendo apresentado, as cidades vão sendo impactadas. E aqui, ainda no livro de Atos, capítulo 17 agora. Pega aí, Atos 17, versículo 6. Escute só e leia comigo o que diz a palavra do Senhor. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Eles estão em Tessalônica. Paulo e Silas ali estão, cidade de Tessalônica. E ali em Tessalônica, diz o versículo 6 do capítulo 17 de Atos, na parte final, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aqui, Tessalônica, cidade de Tessalônica. Aqui na cidade de Tessalônica, estes chegaram. Quem são estes? Os discípulos. E nesse caso, Paulo e Silas, apenas dois, que simbolizavam a comunidade de Jesus, os servos do Senhor, a igreja. Estes que têm transtornado o mundo, olha a visão que eles tinham. Perceba que a partir de Tessalônica, ou do que eles conheciam, você pode observar o impacto dos cristãos ao redor do mundo. O mundo conhecido por eles, as regiões próximas e distantes, segundo o conhecimento deles. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Gostaria que você meditasse nessa palavra e percebesse o quanto o Evangelho é apresentado para nós de maneira clara e o quanto nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho, porque ele por si só tem material, tem conteúdo suficiente para contagiar positivamente toda uma cidade. À medida que nós anunciamos o Evangelho, vivemos esse Evangelho, experimentando usar as ferramentas que Deus nos deu, aproveitar as oportunidades que Deus nos deu para que nós possamos cumprir o nosso propósito diante do Senhor. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, uma descrição impressionante de que Jesus percorria todas as cidades, mais uma vez, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui eu quero encerrar, trazendo para vocês o desafio que esta palavra nos traz. Jesus percorria cidade em cidade, povoados, aldeias, vivendo a realidade do Evangelho, anunciando a palavra dele. E num determinado instante ele se compadeceu, porque ele via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, por isso estavam aflitas e exaustas. A comunidade ao redor de onde nós estamos vive este tipo de peso emocional e espiritual. Elas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a ausência desse pastoreio produz ainda mais esse estado de aflição e esse estado de exaustão. Não à toa Jesus se compadece e a compaixão move o ministério de Jesus.
É a compaixão que deve mover o nosso ministério. É a compaixão pela cidade que deve nos mover. É a compaixão pelas pessoas que estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É a compaixão pelas pessoas que não conhecem o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ao dar a sua vida pelas ovelhas, ele as retirou daquele lugar de aflição e exaustão. É isso que ele faz. E Jesus faz um desafio para os seus discípulos. Faz um desafio para nós hoje. Ele diz, olha, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. E assim ele nos ensina que a compaixão nos leva à oração. A compaixão nos leva à oração. O nosso compromisso missionário com a cidade, a perspectiva de que missões urbanas estão aqui no nosso olhar, estão no nosso radar como igreja, e a mocidade como um todo precisa olhar para os lugares aonde ela está e perceber que ela, a mocidade, foi plantada ali. Esta mocidade que não se despreza, que não despreza a mocidade, que não perde a oportunidade, essa mocidade que toma esses instrumentos, essas oportunidades de Deus para cumprir o seu propósito, essa mocidade que compreende esse movimento de Deus na nossa vida ao nos levar para lugares onde a graça dele está sendo manifestada. Essa mocidade que compreende que nós somos daqueles que têm transtornado o mundo e chegamos aqui e vamos fazer a obra do nosso Deus. Nós somos movidos pela compaixão e a compaixão nos leva à oração. Após esse tempo aqui, Jesus disse para eles, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Logo em seguida, Jesus chamou os seus discípulos e alguns deles estavam entre aqueles que oraram. A compaixão nos leva à oração. A compaixão nos leva à missão. De posse dessa realidade, não nos cabe mais cruzar os braços e assistir. Não somos mais espectadores. Somos aqueles que atuam nesse lugar, separados pelo Senhor, para que a obra dele alcance muitas pessoas para a glória do seu nome. Deus está nos dando oportunidades e ferramentas para cumprirmos o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ninguém despreze a tua mocidade. Antioquia, onde os cristãos foram chamados assim pela primeira vez, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Jesus compadeceu-se delas porque eram como ovelhas sem pastor, porque elas estavam aflitas e exaustas, e disse, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A compaixão nos move à oração e a compaixão nos move à missão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Ele traga ao seu coração o despertamento que vem da parte dEle. E sob a direção do Espírito Santo, que Ele use profundamente a sua vida, para que grandes obras venham a acontecer para a glória dEle. A cidade é o lugar onde Deus nos colocou, para que ali, segundo a graça do Senhor, ou aqui, segundo a bênção de Deus, nós sejamos fiéis, usando as ferramentas e aproveitando as oportunidades, a fim de que possamos cumprir o seu propósito. Eu quero orar com você. Pai, que a tua bênção repouse sobre os teus filhos e filhas. Que esta mocidade, segundo a bênção do Senhor, esteja revendo as suas prioridades e observando o quanto a cidade é para nós um campo missionário. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Meu abraço.